eu falei novamente, é importante a gente pensar qual que é a sua linguagem, como é que eu vou trabalhar aí, né? Que tipo de conteúdo você vai publicar, né? Qual é o tipo de conteúdo que você vai publicar? Você vai publicar bastidores? Aí é uma boa ideia para vocês fazerem, né? Bastidores. Aí eu trouxe aqui um exemplo do GPCiber. O GPCiber é um grupo de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, é um grupo de pesquisa na área de marketing, consumo, especificamente voltado para questões do digital, das novas tecnologias. Claro que eles têm outras publicações, outros trabalhos, mas especificamente sobre isso, né, que eles realmente se voltam a trabalhar, né, e aí eles colocaram aqui digamos assim, uma postagem assim, pondo em prática nosso planejamento. Hoje foi dia de start no novo formato de reuniões. Utilizando metodologias ativas, iniciamos aprendendo sobre mapas mentais e depois colocamos a mão na massa, nos aprofundando em macromarketing. Semana que vem tem mais GPCiber. E aí, então, eles estavam divulgando, mostrando, olha, o GPCiber é um grupo... O que eles queriam dizer com isso? O GPCiber é um grupo atuante, é um grupo que a gente trabalha com metodologias ativas, que a gente está antenado, a gente está fazendo uma reunião aqui. Olha a população, olha a Universidade Federal da Paraíba, a gente está trabalhando, a gente está mostrando, produzindo coisa, né, compartilhando conhecimento. Então, mostrar bastidores também é muito interessante, é uma forma muito interessante de se pensar, né, nessa construção da gestão das mídias sociais. E pode fazer parte também da sua estratégia, tá? Então, é importante pensar, qual será a sua linguagem? Qual o tipo de conteúdo que você vai publicar, né? Pode ser que o seu grupo de pesquisa, para o perfil de quem está liderando, ou para o perfil do conteúdo, talvez não caiba uma linguagem tão informal, uma linguagem tão engraçada, com meme, enfim. Pode ser que não caiba, então você não faz, você segue outra linha. Mas se cabe, vai para outro caminho. Então você tem que identificar qual que vai ser o tom que você vai dar para isso, né? Para o teu trabalho. Vamos lá. Então, é importante também, em relação à estratégia, isso aqui é muito importante, isso que eu vou colocar para vocês, em relação, pensando aí na estratégia de mídias sociais, é que vocês pensem num calendário, né, editorial, né, e na frequência da postagem. Eu não estou dizendo, vai postar todo dia, toda hora, não é isso que eu estou dizendo, mas, assim, definir uma frequência. Uma vez por semana, a gente vai ter uma postagem, na segunda-feira, no horário X, a gente vai colocar alguma coisa, ou 3 vezes na semana a gente vai postar. É interessante que se tenha essa frequência. Contando um pouquinho da minha experiência, né, eu fiz parte de alguns grupos de pesquisa ao longo da minha vida, porque, enfim, fui para, né, UFBA, UFMG, Unifax, enfim, fui para tanto lugar que acabei passeando por vários, mas um grupo de pesquisa que eu participei, a gente tinha uma dinâmica de fazer assim, toda semana, uma pessoa do grupo de pesquisa ficava responsável, a gente tinha um site, né, naquela época não tinha, naquela época, imagina, eu vou estar denunciando aí meu tempo de vida, né, enfim, naquela época Instagram não existia, né, enfim, que Instagram surgiu em 2011, se eu não me engano, esse grupo de pesquisa eu participei de 2008 até 2010, então o Instagram não existia nessa época, mas a gente tinha um site, e nesse site, o que a gente fazia? A gente tinha um calendário dos posts desse site, que a gente tinha, e, assim, dia tal, eu ficava responsável, uma vez no mês, eu ficava responsável para fazer a publicação sobre tal assunto. Fulano, na outra semana, ficava responsável. Então, toda sexta-feira saía uma publicação diferente, e uma pessoa do grupo de pesquisa ficava responsável por fazer essa publicação. Então, se mantinha uma frequência de posts lá, né, nesse site, todo mundo via, e eram posts interessantes que mostravam exatamente as nossas discussões, o que a gente trabalhava nesse grupo. Foi um grupo de pesquisa que eu participei na Facom, na época da Facom ainda. Facom UFBA, né, que eu fiz também comunicação na UFBA, não só fiz administração, mas fiz comunicação também. Então, então é interessante que você defina esse calendário. Luciana, como é que a gente pode fazer esse calendário? Ferramentas, dicas de ferramentas. Pode usar o Google Agenda, né? O Google tem essa ferramenta do Google Agenda, então você pode colocar, no dia tal vai ser fulano, dia tal vai ser beltrano, dia tal vai ser ciclano.
Cicrano. Você pode usar também o Trello, né? Tem um aplicativo que se chama Trello, que vocês podem utilizar, que eles podem ajudar vocês a definir, né, os dias que cada um vai ficar responsável para poder fazer essas postagens, né? É muito importante. E também aqui eu trago um exemplo, esse exemplo aqui foi de um evento que eu tive o prazer, né, de participar esse ano. Esse ano eu fiz parte, não é um evento especificamente acadêmico, mas ele tem um caráter, eu penso que ele tem um caráter um pouco científico. Eu fiz parte esse ano de um evento chamado Startup Weekend. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Startup Weekend. Startup Weekend é uma maratona que acontece no mundo inteiro, né? Às vezes pode acontecer, esse que eu participei especificamente foi para o Brasil todo, mas a gente também tem um Startup Weekend que é para, assim, Startup Weekend Feira de Santana, Startup Weekend Bauru, Startup Weekend São Paulo, Startup Weekend Salvador. Então, ele pode acontecer nos estados. O que aconteceu? Esse ano eu participei, por conta dessa pandemia de coronavírus, resolveram organizar um Startup Weekend, uma maratona virtual, certo? Foi um evento virtual, nacional, gratuito, em que a gente fez justamente um evento convocando as pessoas do Brasil inteiro para poder participar de um fim de semana, né, Startup Weekend é fim de semana, né, para poder fazer sugestões, né, relacionadas especificamente a como resolver o problema do coronavírus, né, como a gente poderia trazer soluções relacionadas à saúde, relacionadas à educação, relacionadas à economia, relacionadas à população vulnerável. Então, assim, eram várias temáticas, e a gente organizou esse evento nacionalmente, divulgou, foram mais de quase 2.000 pessoas inscritas, mas acho que 500 pessoas participaram. Então, a gente fez esse evento online, eu participei do time de comunicação desse evento, fiz parte do time de comunicação. E aí, no time de comunicação, a gente tinha diversas ferramentas, né, para divulgar esse evento, e a gente divulgou nas mídias sociais. A gente utilizou LinkedIn, porque é uma coisa profissional, né? E também a gente utilizou o Instagram. E aí, para as postagens, a gente fez um calendário de postagem. Aí está aqui o calendário de postagem, né? Aí, como vocês podem ver, aqui tem assim, publicação do dia 14/4, né? A gente fez iam ser 3 posts. No dia 13, 3 posts. No dia 12, 3 posts, né? A gente foi colocando. E qual que era o conteúdo de cada post? Por que tinha post a cada dia desse evento? Por quê? Porque esse evento era um evento que, como ele estava próximo a acontecer, na semana do evento, todos os dias que ia ter o evento, a gente fez postagens, né? Então, aí a gente pensou no conteúdo. Então, no primeiro, né, na publicação do dia 10, a gente ia explicar o que é Startup Weekend, e a gente fez no formato fez 3 posts, assim, um completando o outro, né? Um era uma postagem que dava seguimento à outra, que dava seguimento à outra. Todas as 3 juntas eram uma unidade, entende? Vocês conseguiram entender? E aí a gente fez isso. A primeira era o que é a Startup Weekend, depois a segunda desse dia foi o que é a edição online do Startup Weekend de Covid, voltado para soluções do coronavírus, e a terceira era dúvidas relacionadas a isso, e as perguntas. Então, a gente fez isso em formato de carrossel. O que é carrossel? Carrossel é quando a gente faz aquela postagem que tem a capa e tem mais 2 atrás. Você posta 3. Você faz 3 postagens em uma. Você consegue entender? Você tem uma postagem, e aí você posta 3. A gente chama de carrossel, porque tem a capa e tem as outras 2 atrás. A outra tem a capa e tem as outras 2 atrás. Então, a gente postou as 3 de vez com esse conteúdo. E para cada dia a gente pensava nesse conteúdo, né? No dia 11 de abril, a gente fez assim, a gente colocou, cada dia no dia 11 a gente fez 3 postagens juntas. Então, era assim, chamando os estados, a gente colocou, vou mostrar mais para frente, chamando Alagoas, chamando Alagoas, Bahia, Sergipe, chamando São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E a terceira postagem, chamando Rio Grande do Sul, Paraná, entende? Então, a gente fez 3 postagens conclamando as pessoas de todos os estados a participar, para poder participar
do Startup Weekend. Então, é interessante se fazer esse calendário editorial. Muito, muito importante. Então, pensem nisso. Vou falar de mapa de tópicos mais para frente, então o mapa de tópicos pode ajudar vocês a pensar o que seria interessante a gente colocar, né? Então, vamos lá. Vocês estão cansados? Tá tudo bem? Vocês estão bem? Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí direitinho? Bom, professora, eu acho que sim, está muito interessante. E aí, já respondendo a duas perguntas aí no chat, a gente está começando ainda, a gente criou o canal do YouTube, eu acho que foi essa semana, do grupo de pesquisa, a gente não atuava, e essa reunião está sendo gravada para a gente tentar jogar no canal do YouTube para ficar disponível depois. A gente informou isso aí no início da reunião, então ela está sendo gravada, deve ficar lá, e a gente vai colocar, tem o RG, tem o Instagram do grupo de pesquisa, RG_Clima, e aí a gente vai também lançar lá o link, lançar todas as informações, tá bom? Aí, mais uma vez, obrigada por vocês estarem acompanhando. A professora Línia é professora da UFSB também, de Teixeira de Freitas. Ah, é a esposa do professor Marcelo Amaral? Aí que eu não sei, será? Não é não, não, eu pensei que era a Lilian, a esposa de Marcelo, do nosso amigo. Não, ela é da UFSB lá de Teixeira de Freitas. Perdão, professora, pode seguir. Vocês estão bem, né? Então tá tudo certo. Se estiverem cansados, vocês avisam. Então vamos continuar. E aí, a gente tem que pensar no seguinte, né? Eu mostrei aqui para vocês, eu dei um exemplo para vocês de um calendário editorial que nós fizemos especificamente para um evento, né? Voltado para a questão de buscando soluções para o coronavírus e tal, que foi feito em abril. E aí, o que é interessante, o que é importante que a gente coloque no calendário editorial? Aí eu coloco aqui para vocês. Frequência, data e horário da postagem. Né? Qual que é, assim, que você cria uma frequência. Olha, toda segunda a gente vai postar conteúdo novo para vocês. Olha, toda quarta, toda segunda, quarta e sexta, o Fit Dance mesmo, eu vou estar dando um exemplo de uma empresa, não é de um grupo, né, científico. No início, em 2016, né, num dos primeiros anos, eles postavam segunda, quarta e sexta. Então, o público já ficava esperando na ansiedade. Ai, que legal, vai ter postagem do Fit Dance. Você está entendendo? Então, é importante que vocês criem essa frequência. Pode acontecer uma externalidade, pode acontecer, né, aconteceu alguma coisa, uma pessoa, por exemplo, não se estava esperando, mas uma pessoa do grupo de pesquisa recebeu um prêmio, foi premiada, né, recebeu um prêmio por causa em um congresso, por causa de um artigo, não estava esperando. Beleza, você vai incluir lá, é importante, tem que ter. Mas, assim, o que eu falo do planejamento é que é importante que a gente faça um planejamento e se surgem outros temas, coisas boas notícias a serem compartilhadas, a gente compartilha, a gente adiciona. Mas que se tenha aí uma organização. Organização é tudo, é o ponto-chave. Tipo de conteúdo que vai ser publicado, né? Você vai colocar isso no seu calendário editorial, persona e objetivo, né? Quem é o meu público, quem é a persona que eu quero atingir e qual é o meu objetivo. Mais para frente eu falo de persona para vocês, né? E o objetivo dessa postagem. Qual é o objetivo dessa minha postagem? E aí colocar isso, deixar tudo arrumado. Vocês viram outro exemplo que está lá, o dia e também o conteúdo, no caso, o conteúdo que a gente ia abordar. O que é Startup Weekend, por que a gente está fazendo um Startup Weekend voltado para o coronavírus, né? E aí a gente colocou tudo bonitinho. Nos dias tais a gente vai apresentar os mentores do evento, né? Quem são os mentores desse evento? Então, enfim, deixar tudo arrumadinho, tudo certinho. E aí eu coloquei. Aí vocês vão me perguntar, e qual que é o melhor horário para poder postar e tal? Não, é isso, eu não vim aqui trazer receita de bolo, eu não vim aqui trazer fórmula mágica. Né? Cada grupo de pesquisa, né, cada organização, cada instituição, ela vai ter o seu horário, ela vai identificar qual é o melhor horário. Isso aí não é receita de bolo, pelo amor de Deus, como eu falei. Então, agora eu vou falar de persona, né, que é algo que é interessante, que a gente tem discutido muito em marketing digital. E o que é persona? A gente vai entender a persona. Entender a persona é muito importante, né, para uma boa estratégia de mídias sociais. Por quê? Porque você vai produzir um conteúdo melhor, porque você não vai perder o seu tempo,
né? Você vai escolher canais mais eficientes, né? Qual que é a diferença entre persona e público-alvo? Você tem um público-alvo, né? O público-alvo pode ser a minha página, assim, é voltada... Vou dar um exemplo. Eu tenho, digamos, dando um exemplo hipotético. Digamos que... Um exemplo hipotético não, vou dar um exemplo um pouco real. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, quem gerencia não sou eu, é outra professora da Universidade Federal de Viçosa, que é a Mercademia. E o que acontece? O Mercademia é um grupo de pesquisa voltado para a área de marketing que busca, digamos assim, fazer a ponte entre academia e mercado, né? Entre os estudos de marketing e o mercado, de fato, a sociedade. E aí, a gente pensaria, quem é o público desse... Né? A gente vai pensar, o público de modo geral, mas quem são as personas desse grupo de pesquisa? Bom, a gente pode identificar algumas personas. Uma persona vai ser o estudante de graduação, né, das universidades, né? Estou dando um exemplo aí da Universidade Federal de Viçosa, mas pode ser também da Universidade Federal da Bahia, já que eu também faço parte desse grupo de pesquisa, né? E o que acontece? Uma das personas, né, você pode ter o público-alvo, de modo geral, vai ser estudantes da graduação em administração, estudantes universitários, na faixa etária dos 17 ou 18 anos até os 26, até os 30. Então, você tem um público-alvo grande, né? Seu público-alvo é esse. É importante você pensar nele? Super importante, você tem que pensar nele. Super importante. Só que para você desenvolver melhor o seu conteúdo, pensar melhor, com mais cuidado o seu conteúdo, é muito interessante que você pense na sua persona. O que é a persona? Aí eu vou trazer para vocês aqui. A persona é um perfil semificcional que representa o consumidor ideal de uma empresa. Isso é um conceito do marketing. A gente não está falando, claro, aqui de empresa, a gente está falando de grupos de pesquisa, universidade e tal, mas a gente pensar no seguinte sentido: quem seria a persona desse grupo de pesquisa? São várias personas, né? Você não vai ter só uma persona, você vai ter mais de uma persona. Mas, por exemplo, desse público-alvo que eu falei, eu posso pensar, por exemplo, em Maria, estudante de administração da Universidade Federal de Viçosa. Maria tem 19 anos, é uma estudante que é apaixonada pela área de marketing, gosta muito, e ela quer consumir conteúdo da área de marketing. Então, eu vou desenvolver um conteúdo pensando em Maria, pensando nessa persona. Então, a persona é justamente esse perfil semificcional baseado, ele não é tirado da cabeça, inventei, não é invenção. Ele é baseado no seu público-alvo, em quem é o seu público-alvo. Pensando aí, né? Você vai extrair desse público-alvo geral que você tem, você vai extrair uma persona. E aí é interessante, pensa no nome da tua persona, pensa na idade da tua persona, pensa nos gostos, nas preferências da tua persona, né? Com base nesses dados que você tem de tantos usuários, de tantos visitantes, né? De tantas pessoas, você vai extrair uma pessoa e você vai desenvolver um conteúdo pensando nessa pessoa. Por exemplo, nesse grupo de pesquisa, outra persona do grupo de pesquisa. Primeiro eu vou falar outro público-alvo desse grupo de pesquisa. Pode ser também professores universitários de todo o Brasil que são professores da área de marketing, que querem consumir conteúdo, querem saber do conteúdo voltado para a área de marketing que está sendo discutido na universidade. Então, uma persona vai ser quem? Vai ser justamente o professor universitário, vai ser, digamos assim, o professor João. João, 47 anos, professor universitário da faculdade X. Aí você vai descrever os gostos e preferências dele. Então, você vai desenvolver um conteúdo também pensando, especificamente, pensando em Maria, que é estudante, né? E pensando em João, que é professor universitário. Então, vai ter um conteúdo que vai ter mais a cara de Maria, vai ter um conteúdo que vai ter mais a cara de João, mas é interessante que você defina quem são suas personas, né? 3 personas, por exemplo, 2 personas, então é importante vocês definirem isso para vocês construírem um conteúdo personalizado, né? Pensar nessa questão, né? Que os conteúdos sejam produzidos de uma maneira mais estratégica e personalizada. E aí eu coloco aqui o exemplo, né, de como a gente pode fazer para poder montar a ficha
da persona. Como eu dei o exemplo, nome, foto. Pode ser, não precisa ser a foto da pessoa, mas assim, uma foto, faz um desenho semi-fictício de como é que seria mais ou menos essa pessoa que representaria o teu público-alvo, né? Esse consumidor ideal, esse tipo ideal, né? Os dados profissionais, desafios do dia a dia, dados pessoais, idade, desejos, desafios, família, a mini biografia, né? Os gostos, né? Quais são os gostos, ela sonha em quê? Né? Por exemplo, esse grupo de pesquisa pode interessar não só o estudante, não só o professor, mas como um profissional da área que quer estar sempre aprendendo, sempre em contato com novas pesquisas, né? Eu posso atuar no mercado, posso trabalhar numa agência de comunicação e marketing, mas eu quero ter esse contato com o conhecimento científico, com a academia, com o que tem sido produzido, com as discussões, e eu posso ter acesso, né, isso através desse perfil no Instagram, dessa página no LinkedIn, dessa página no Facebook, enfim. Então, é importante se pensar na persona, né? Então, estou trazendo aí para vocês esse conceito de persona. Mais uma vez, persona tem relação com o público-alvo? Total, tem total relação. Porém, a persona não é igual ao público-alvo, né? O público-alvo é, por exemplo, aquela pessoa de 30 a 45 anos, enfim, o público-alvo ele é uma descrição mais geral do seu público, que é fundamental, importante, sim. Mas a persona tem um caráter mais para você pensar nisso, em como você vai desenvolver um conteúdo mais personalizado, né? Com traços em comum entre eles, né? Você vai ter a definição específica, detalhes sobre hábitos e trabalho, personagem específico, consumidor ideal. Então, é isso. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre persona. E aí, a gente fecha o nosso módulo 1, né? O nosso módulo 1, que é voltado para, como eu expliquei, estou com aqui a campainha, só um minuto. Já. Enfim. Você quer atender? Eu posso Não, falar? Já está resolvido. Nossos lives são assim, não se preocupe, aqui em casa acontecem as mesmas coisas. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, Tá tudo certo, vocês estão vendo? Pronto, vocês estão acompanhando, ótimo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu finalizei para vocês, né, o módulo 1, né, que foi o módulo de mídias sociais e estratégias, né, que aí a gente pensou em definição de estratégia, a gente conversou sobre persona, sobre todos esses aspectos, breve história social das mídias sociais. Então, isso é muito importante, né, pensar nesses aspectos. Pronto. Discutimos isso, vamos para o módulo 2. O módulo 2 é um módulo que eu construí pensando justamente no monitoramento das percepções do público. É muito importante porque a gente não está criando, né, uma página no Facebook, um perfil no Instagram para o nada, né? A gente não está criando assim para o vento, para pregar no deserto, né? A gente está querendo realmente que a comunicação seja efetiva, que as pessoas conheçam, né, que chegue aos nossos pares, aos nossos colegas, que eles tomem conhecimento, né? Então, e é importante que a gente dialogue, que a gente faça interação, que a gente monitore, né, essas interações, né? O que está sendo dito, o que eles estão compartilhando, o que eles estão comentando. Então, ouvir o seu público é monitorar e responder as interações dele nas redes sociais. Então, se alguém comentou lá, fez um comentário, comentei lá na página do RG Clima, comentei, ai, que legal, muito legal, curte aquele comentário, poxa, que bom que você gostou. Então, é interessante estimular o diálogo com aqueles que estão sendo a sua audiência, né, que estão assistindo, que estão vendo o seu trabalho ali, né, que estão dando apoio àquele seu trabalho digamos assim, nas suas páginas das mídias sociais, né? Poxa, que comentou a sua pesquisa, ouviu o seu público, de repente o público tem alguma ideia nova, a partir você fez a postagem, ele fez algum comentário e trouxe algum insight de, poxa, eu não tinha pensado, mas isso poderia ser um tema de pesquisa para um artigo, porque ele fez esse questionamento que eu não tinha me atentado no meu trabalho, e isso pode ser uma coisa que para frente eu posso desenvolver. Então, não desperdiça o que vem do público, é muito importante.
estar atenta a isso, né? Porque ouvindo o público, você consegue gerenciar sua reputação, aumentar sua visibilidade, aumentar a visibilidade da sua pesquisa, se mostrar próximo, né? Se mostrar, criar esse diálogo aí, essa interação, identificar pautas de pesquisas necessárias para a sociedade, né? Muitas vezes, a partir de um comentário, pode surgir uma ideia nova, né? Ali para o seu grupo. E se um usuário está falando com você, responda. Ninguém gosta de ser ignorado. É importante, né? Responder, tá ali presente. É isso que, né? Você não está ali para o nada, né? Tem empatia, responda de forma ágil. Se a pessoa, por acaso, for grosseira e, enfim, procure responder no privado, procure conversar, tentar ser, né, educado, enfim. É importante pensar nessas questões, né? Porque nem sempre, de repente, for um grupo de pesquisa voltado, por exemplo, para a área de política, pode gerar alguma certa confusão, né? Enfim, não é a minha área de pesquisa, mas pode gerar algum tipo de comentário desconfortável. E monitorar, o que é monitorar? Monitorar é uma forma de entender o seu público de forma mais aprofundada, né, de ouvir o que eles estão falando sobre você. O que estão falando sobre você? Estão compartilharam uma publicação sua? Nossa, significa que teve alguma coisa que ressoou em alguém, ressoou em alguém que te segue, em algum visitante ali, em algum usuário. Né? O que deve ser monitorado? É importante você monitorar, você estar atento, como eu já falei, a páginas similares à sua, né? O que os outros grupos de pesquisa de área similar à minha estão pesquisando, estão trabalhando. É bom eu estar atento, né? De repente pode surgir uma nova ideia, não é copiar, não estou dizendo para ninguém copiar aqui, ninguém, pelo amor de Deus. Mas você, poxa, estão fazendo isso, eu deveria fazer também. Não tive essa ideia, tá aí uma boa prática que eu poderia adotar. Ou então, não foi legal o que ele fez, eu não vou adotar, não vou reproduzir coisas bizarras, né? Tópicos, palavra-chave importante. Também é importante monitorar isso, né? O que está em alta para poder eu estar abordando ali na minha página, no meu grupo de pesquisa, né? Usuários, também é importante, né? Qual o perfil dos seus fãs mais engajados, né? Você monitorar os seus usuários. Menções, né? O que estão falando sobre você? Foi justamente o que eu disse. Alguém compartilhou, poxa, que bacana, eu nem sabia que isso tinha surtido efeito, a minha pesquisa tinha surtido efeito em algum lugar. É tão legal quando a gente percebe, né? Às vezes eu me pego ali no negócio, eu vejo, pô, citaram um trabalho meu, eu fico emocionada, eu fico, oh, meu Deus, alguém leu uma pesquisa que eu fiz, alguém leu, ai, que emoção. Achei que ninguém ia ler e leram. Então, isso aí é interessante, né? Isso toca a gente, importante. Então, ferramentas. Quais são ferramentas que podem te ajudar para poder verificar isso? O Google Trends e o Google Alerts. O Google Alertas é uma ferramenta muito bacana, muito usada, que você pode criar alertas, palavra-chave. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse... Já deve ter ouvido falar. É uma ferramenta do Google que você vai colocar palavra-chave específica, você pode colocar até o nome do seu grupo de pesquisa, e que ele vai, toda vez que algum site, qualquer pessoa citar aquela palavra-chave que você colocou lá para ser rastreada, vai aparecer, o Google vai te dar essa notificação. Por exemplo, RG Clima. Você pode criar um Google Alertas do RG Clima. Você coloca lá, né? Cria na ferramenta do Google Alerts, coloca RG Clima. Então, toda vez que sair qualquer notícia, qualquer publicação em um blog, qualquer coisa sobre RG Clima, você vai ter lá. Poxa, saiu RG Clima. Isso aí é de modo geral. Marketing de conteúdo nas mídias sociais. Vamos agora para o módulo 3, certo? Então, falamos sobre o módulo 1, falamos sobre o módulo 2, e agora estamos caminhando para o módulo 3. O módulo 3 é um módulo voltado para marketing de conteúdo e mídias sociais, nas mídias sociais. É muito importante a gente ter a consciência de que nós, enquanto pesquisadores, educadores, né, profissionais de ensino, né, ou até estudantes que estejam desenvolvendo uma pesquisa, a gente pode influenciar as pessoas, a gente pode ser um influenciador. Né? Um influenciador, penso eu para o bem, né? Que a gente não quer influenciar coisa ruim, não, pelo amor de Deus, só
quer influenciar boas práticas, né? Quer inspirar as pessoas positivamente, né? Então, ser influenciador é estabelecer autoridade nas mídias sociais através do compartilhamento de conteúdo de valor. Então, é importante que a gente o que a gente quer, né? O que o RG Clima quer? O RG Clima quer ser uma autoridade no campo de pesquisa que ele está atuando. Ele quer se mostrar uma autoridade. Quando as pessoas pensei, pá, RG Clima. Pensei, não, eu vou lá na página, eu vou buscar lá. Porque é realmente aquela pessoa que fala sobre o tema. Então, é aquele grupo, né? Aquele professor, pesquisador que está desenvolvendo trabalho sobre aquilo. É uma referência para mim, eu confio. Então, é você construir essa autoridade. Você também pode construir essa autoridade nas mídias sociais, não só através dos artigos acadêmicos, das palestras, das aulas. Dessa forma a gente constrói. Mas as mídias sociais podem ser, sim, uma ferramenta potente para isso, né? Vide aí, tantos pesquisadores, vou dar um exemplo de um ex-professor meu lá do passado, Wilson Gomes, não sei se já ouviram falar, é um professor da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, que ele estuda a parte de política, comunicação em política. A gente já está falando bastante de política, mas eu não sou da área de política, viu? Pelo amor de Deus, eu não pesquiso, nunca pesquisei a parte de política, não, tá? Mas, enfim, esse professor, ele é muito conhecido nacionalmente. Às vezes, quando eu estava fazendo doutorado em Minas, né, na UFMG, às vezes eu via as pessoas postando as postagens de Wilson Gomes no Twitter ou no Facebook. Eu ficava assim, que coisa... Eles conhecem ele, eu nem sabia que eles conheciam ele. Mas ele se tornou uma autoridade na área, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, publicando, repostando Malu Funtes também, que é outra, não sei se Guinever reconhece, é uma professora da UFBA também, que eu vejo toda hora as pessoas repostando e tudo mais, e gente, né? Eu fiquei pensando, em Minas as pessoas conhecem ele, da Bahia, conhecem, então ele se torna conhecido nacionalmente, porque se torna uma autoridade, né? Acaba se, pelo menos até no meio e fora do meio, né? E a intenção da gente é que a gente seja sempre acessível, né? Que isso é muito importante, nossa linguagem seja acessível, né? Não seja uma linguagem difícil, muito rebuscada. Vamos deixar a linguagem rebuscada para as nossas teses, para as nossas dissertações, para os nossos artigos. Na verdade, eu nem procuro fazer isso, eu não busco fazer isso. Nos meus trabalhos, eu sempre busco ter uma linguagem clara, acessível, para que todos possam ter acesso, todos possam ler aquele conteúdo e entender. Mas a gente sabe que tem pessoas que gostam de ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais, né, assim, uma coisa mais, né, enfim. Mas isso aí deixa para outro momento. Para mídias sociais, sempre é importante pensar nessa questão da linguagem mais acessível, mais persuasiva, simples, né, não muito longa, não muito cansativa, né? Então, vamos aqui conversar, voltando aqui para a aula, né? Quais são os principais objetivos do marketing de conteúdo nas mídias sociais? Bom, o que a gente quer chegar? Engajamento, a gente quer obter visibilidade e autoridade, a gente quer obter, se por acaso, por exemplo, o RG Clima, ele tiver um tráfego, tiver um site, ou tiver um blog, de repente eu tenho um site ou um blog, e eu quero que as pessoas visitem o meu site ou blog. Então, pode ser um objetivo de se construir uma mídia social, uma página na mídia social, pode ser justamente fazer com que as pessoas visitem o meu site ou blog, né? Visitem esse meu outro espaço aí de comunicação. Né? Porque tem muitos grupos de pesquisa que têm sites, né, que tem um blog, né, um site no Wix, por exemplo, né, que é uma plataforma que você pode fazer, um site no WordPress, enfim. Um blog no WordPress, perdão. E também o outro objetivo é o compartilhamento do seu conteúdo. E quais são as formas de você crescer nesses canais? Né? Você pode crescer nesses canais a partir da otimização do seu perfil, a partir da criação de autoridade, né, de você ser reconhecido pelas pessoas como uma autoridade, né, você vai ser reconhecido. Então, isso vai fazer como, por exemplo, assim, tal pesquisador, vou dar um outro exemplo da área de comunicação. André Lemos é um pesquisador extremamente conhecido da área de cibercultura, ele é um dos papas da cibercultura no Brasil. Então, ele é um cara que as pessoas vão querer procurar o que ele está falando sobre aquele conteúdo no Twitter e tudo mais. Estou dando um exemplo aí específico. Né? Mas o que o seu grupo de pesquisa, que é uma referência em uma determinada área, o que ele está falando aí? O que ele está trazendo? As pessoas vão te procurar.
né? Então, isso você vai criando autoridade, é uma forma de você crescer o seu canal. E também ser multimídia, também é importante, né? Em relação à otimização dos perfis, quais são as dicas que eu trago aqui? Né? É importante que se use imagens de qualidade nos tamanhos corretos. Gente, pense sempre na questão da estética, do bom senso. Às vezes eu vejo alguns canais aí, assim, com um negócio mal feito, uma imagem de má qualidade, fica aquela coisa, assim, esteticamente desarmoniosa. Então, gente, sempre se a gente tiver um pouco de bom senso, a gente consegue atingir, né, os nossos objetivos. Então, complete todas as informações necessárias do seu perfil, né? Quanto mais informação você coloca lá, quanto mais dados você coloca no seu perfil, não estou dizendo nos textos, mas no seu perfil, né? Quem você é explicando, isso otimiza mais o teu perfil, né? Você colocando mais as palavras-chave ali, adicione links importantes, tenha uma identidade visual e uma linguagem amigável, bem planejada. Então, se você tem uma linguagem, uma interface amigável, bem planejada, você consegue atingir o seu objetivo, né? Fica bacana. Em relação à questão de ser multimídia, né? Use um canal para poder crescer o outro, né? Aumente a frequência, aumente o engajamento, por exemplo. Se você tem um site, e você tem um site, você tem uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Divulgue no perfil do Instagram esse site, o post que você está fazendo nesse site. Ao mesmo tempo, nesse site também estimule as pessoas a irem para as suas páginas nas mídias sociais, a sua página no Facebook ou o seu perfil no Instagram. É importante se pensar nisso, ser multimídia, né? Fazer esse diálogo entre os canais. Outro ponto importante que eu falei lá atrás e que tem a ver com a questão do calendário editorial é a questão do mapa de tópicos, né? De você fazer um mapa de tópicos, isso é muito importante. Você pensar quais são os assuntos que eu vou abordar. Vamos fazer um planejamento, um calendário desse mês. Nesse mês aqui, quais são os tópicos que a gente vai abordar? Pode surgir um tema no mundo, aconteceu uma catástrofe no mundo que a gente não esperava e a gente precisa comentar. Então, você vai, claro, que incluir aquilo. Mas no seu planejamento, quais são os tópicos que você pensou em abordar? Então, faça um mapa de tópicos, é importante. Né? Tópicos que estejam relacionados à tua linha de estudos, à tua linha de pesquisa. Né? Então, um mapa de tópicos, o que seria um mapa de tópicos? Um mapa de tópicos é um documento para guiar a produção de conteúdo nos seus canais. Né? Selecione ao menos 5 tópicos que o seu grupo de pesquisa ou evento científico vai abordar nas redes sociais. Então, selecione quais são os tópicos que eu vou abordar. Né? O que é que eu vou... Faz uma pesquisa, né? O que os meus bolsistas de iniciação científica estão pesquisando, né? Quais são os temas que estão aí na crista da onda, né? Eu posso fazer, está acontecendo, né? Mas eu vou dar exemplos mais para frente específicos relacionados a isso, essa questão do que a gente pode abordar. Mas tenha isso, pense nisso, no mapa de tópicos, fazendo uma conexão entre o que eu pesquiso e a realidade, né? Ou eu trabalho muito com o autor X, com esse autor está super conectado ao assunto, ao que a gente está discutindo. Por exemplo, eu estou fazendo uma orientação agora sobre discriminação racial no varejo. É um tema que eu tenho trabalhado com um aluno, estou fazendo uma orientação com um aluno de graduação sobre isso. E aí surgiu tá bombando essa situação aí da questão do preconceito racial, do racismo, né, do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, enfim, mortes de crianças negras aqui no Brasil. Então, faz um link, né, entre o que você está pesquisando com a realidade total e faz uma publicação sobre isso. Isso poderia, né, eu não estou fazendo isso porque eu não estou no momento, mas eu até sugeri para o outro grupo de pesquisa que eu estou fazendo parte, o Mercademia, até comentei com você aqui, do Mercademia, mas enfim, então faz essa conexão, né? Tem um autor, por exemplo, David Crockett, um autor que pesquisa discriminação racial no varejo. Então vamos pegar uma fala do David Crockett, que é um autor importante para a área, e vamos fazer esse link. Então pega um autor importante para a tua área e faz um link com o que está acontecendo. Então, é isso. Né? Então, selecione esses tópicos e pense, né? O que a gente tem que pensar? Eu trago aqui algumas questões para vocês. Que tipo de conteúdo
e assunto a sua persona consome online, né? Que tipo de conteúdo interessaria, que tipo de conteúdo o seu grupo de pesquisa está pesquisando e que tipo de conteúdo esse conteúdo que você está pesquisando interessaria à tua persona, ao público que segue você, ao público que visita, né, a tua página, que está interessado no teu trabalho. Vamos investir nisso, né? Que tipo de conteúdo o seu grupo de pesquisa quer falar sobre? Que tipo de conteúdo o seu concorrente, digamos assim, não quero falar concorrente, não quero usar essa palavra, mas enfim, que tipo de conteúdo, né, aquele grupo de pesquisa que... Os seus pares, os seus pares. Né? Que tipo de conteúdo seus pares, eles trabalham, né? Eles costumam postar, né? Importante, né? O que você precisa divulgar, né? E esse mapa de tópicos, ele vai te ajudar a guiar e inspirar, e vai te inspirar na produção de conteúdo para os seus canais nas mídias sociais. Vai te ajudar a ter esses insights. Você produzindo esse mapa de tópicos, estando antenado com a realidade também, né? Com o que está acontecendo no mundo. Você vai fazendo esses links, você vai tendo sempre conteúdo para poder divulgar, né, a respeito do que você está trabalhando. Você consegue ver conexão entre o que você está pesquisando com o que está acontecendo na sociedade. E com os tópicos, você pode criar vários tipos de conteúdo. Você pode criar vídeos, aí mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos disso. Você pode mostrar GIFs, você pode mostrar, né, pode criar um GIF para você colocar no Facebook ou no Twitter, enfim, se for, a depender de qual seja a página que você vai estar trabalhando, né, imagens, textos, frases de impacto, como eu falei, né, as frases de impacto relacionadas a alguma referência que você esteja trabalhando, alguma referência na tua área que você esteja trabalhando. Gente, está tudo certo aí, vocês estão bem? Vocês estão vivos? Está dando tudo certo? Vocês estão tranquilos? Está cansado? Está cansado? Isso mesmo, que bom que você... Não, lembrar, pessoal, manifestações aí pelo chat, se vocês tiverem dúvida e já quiserem registrar, ajuda. Professora Luciana, até tirar uma dúvida com você, a gente está aqui chegando às 16h30 quase. Esse conteúdo... Pessoal, a gente ainda vai ter um outro encontro na quinta-feira, depois de amanhã às 15 horas, para continuar tratando esses conteúdos da professora Luciana. Vocês devem estar vendo aí como é riquíssimo. Me impressiona assim, gente, como nós somos amadores nessa área, né? Tem tanta coisa aqui para aprender. Então, a gente vai ter isso ainda na quinta-feira, só lembrando a vocês, o link já está na divulgação, também no Instagram, já botando em prática aqui, né, os aprendizados de hoje, no Instagram, @rg_clima, também tem o link da reunião já da quinta-feira. E, professora Luciana, a gente está aqui com a receita, né, o encontro hoje está previsto até às 17 horas, está dentro do cronômetro também? Não escutei. Não consegui escutar. Essa última falhou na última. Está funcionando bem? Está funcionando bem. Tá. Eu falei que nós são 16h30 agora. São 16h30 agora. Se você está no seu cronograma, ali, se está no cronograma, até às 17 horas. Vai ter um tempinho para conversar com o pessoal, tirar dúvidas, alguma coisa? Como é que você está organizada? Vai sim, já estamos... Está no tempo certo. Eu acho que eu vou só finalizar deixa eu olhar aqui o que eu vou... Eu continuo. Não sei se eu paro aqui, continuo na próxima. Enfim. Não, tá 19h30, eu vou continuar mais um pouquinho. Faz uma enquete agora, que o grupo... Pronto. Perguntar se vocês estão bem, se vocês estão cansados, se tá tudo certo. Achei graça aqui o Saulo colocou para pregar no deserto, foi ótimo. Eu adoro, eu sempre falo, né? Ninguém quer pregar no deserto, né? Que às vezes a gente se sente Moisés na montanha ali, pregando e não tem ninguém, aquela coisa, enfim, mas tá tudo certo, né, gente? Vocês estão bem, estão calmos, enfim, então que bom. Tá dando para poder captar, tá sendo o conteúdo, tão cansados, tá indo, tá dando certo, né? Todo mundo bem, graças a Deus. Então, vamos lá. Deixa eu continuar. Então, vamos, só continuando aí a nossa conversa, né, já que a gente estava conversando sobre conteúdo,
né, eu vou falar um pouquinho sobre como criar, né, um conteúdo persuasivo. Já que a gente estava falando dessa questão do mapa de tópicos. É muito importante isso, a gente mapear, a gente destacar, a gente ser organizado. Quanto mais organizado a gente é, né, mais planejado, mais a gente consegue atingir os nossos objetivos, mais a gente consegue se posicionar melhor perante os outros, né, construir uma imagem melhor. Eu acho que isso é muito interessante. Né? Então, como construir um conteúdo persuasivo, eu vou começar aqui e depois eu vou parar lá. 80%, né, é a porcentagem dos usuários que leem apenas uma chamada de um post nas redes sociais, né? Esse é um dado do Copyblogger. Então, é muito importante que nesse conteúdo que a gente vai estar fazendo, que a gente faça uma chamada, né, persuasiva, uma chamada clara, uma chamada acessível. Isso, às vezes, eu sei que isso pode estar parecendo assim, mas ela está falando, Luciana está aqui falando de uma coisa muito óbvia, né? Ser claro, ser direto, ser objetivo, ter uma linguagem persuasiva, isso pode parecer uma coisa meio que óbvia, mas não é, porque observando algumas práticas, não vou citar quais, porque a gente está citando as práticas boas, mas as ruins a gente não cita, mas a gente vê algumas práticas por aí que tem uma linguagem para a mídia social muito complicada, não está escrito de uma maneira assim. Isso eu estou falando especificamente da área de divulgação científica, tá? Da área acadêmica. Né? A gente percebe que a linguagem, às vezes, o texto é muito longo, o texto é muito cansativo, o texto não é claro, né? Imagine se o público que está lá pegando no Instagram, de repente vê um texto gigante, o problema não é ser gigante, mas um texto gigante, mal estruturado, muito com a linguagem muito complicada, ele tem que ler 3 vezes para poder tentar entender o que aquele texto está dizendo. Gente, não dá. O problema é que isso é uma realidade, isso existe, viu, gente? Eu não estou, parece até, ela está inventando, já não estou inventando, estou dizendo a verdade, né? A linguagem tem que ser clara, tem que ser simples, tem que ser direta, então isso é muito importante, né? E isso está ligado até a uma ferramenta que a gente utiliza, né, na parte de marketing, de propaganda, que se chama copyright, né, que é justamente fazer essa escrita aí persuasiva, que bebe muito do jornalismo, enfim. Então, é muito importante pensar nisso, né? Então, é importante pensar na chamada, né, do seu post, né? A chamada é o diferencial entre seu post gerar engajamento ou ser ignorado pelos usuários. E aí eu trago aqui alguns tipos ideais, né, de tamanho ideal de chamadas. Não estou dizendo que isso aqui, como eu falei na aula, a aula não é, isso aqui não é receita de bolo, tá, gente? Mas isso aí baseado, né, numa pesquisa feita pela Buffer, né, que é uma empresa, também tem esse aplicativo de monitoramento, essa plataforma Buffer. Eles fizeram essa pesquisa e um dos resultados foi que o tamanho ideal das chamadas no Twitter é de 71 a 100 caracteres, no Facebook de 80 caracteres ou menos, no Google+, de 60 caracteres ou menos, LinkedIn, cerca de 25 palavras, no Instagram, a chamada tem que ser de até 3 linhas de texto, e hashtags de 11 caracteres ou menos, né? O tamanho ideal para poder para o post gerar mais engajamento, né, no seu público. É importante pensar nisso. Às vezes a gente acha que, não estou dizendo que é mais ou menos, o que eu estou querendo dizer assim, não tem essa receita de bolo, não tem receita de bolo, não é fórmula mágica, mas não é interessante que o seu texto, né, na mídia social seja tão longo, né, seja tão grande. Procure ter bom senso, procure, às vezes, o texto, uma linguagem mais enxuta, mais curta, consegue atingir melhor o objetivo que você quer chegar, né? Isso é importante, pensar nisso, né? E aí, no momento de produzir conteúdo, é importante você pensar, você está oferecendo um benefício para o leitor, né? O assunto da mensagem é claro, né? O assunto dessa mensagem é claro, a linguagem está correta e adequada à proposta, à sua proposta, a sua chamada tem um call to action, né, que é a chamada para ação, que a gente chama, todos os detalhes do post estão corretos, links, conteúdos, informações, é muito importante fazer uma revisão desse conteúdo que você está colocando, muito importante. Imagina o teu conteúdo tá lá e está com erro de português, né? Eu sei que isso é básico, mas eu já vi acontecer, né, com gente formada,
com todo respeito, não estou, pelo amor de Deus, muito respeito, mas assim, né, com gente formada aqui, né, e tá lá o negócio todo errado, não é bacana, não é legal. Então, sempre é bom revisar, ter um cuidado com o português, né, é fundamental, gente. Ver se o link que você colocou lá, que você para divulgar, né, enfim, você quer divulgar o teu evento, o teu artigo, enfim, se o link está correto, não tem alguma coisa errada. Então, observar, fazer essa revisão, revisar esse conteúdo é muito importante, né, avaliar todos os detalhes. Em relação à linguagem, né, pensando aí no conteúdo, aí eu falei dos exemplos que eu ia dar, né, pensando aí nessa questão da linguagem, pensando nessa questão do conteúdo e pensando nessa conexão do que está acontecendo com, né, no mundo, com a realidade. Por exemplo, tem um instituto que eu estou falando tanto, né, é o Instituto Nacional de Democracia, né, Digital. Ele tem o quê? Ele tem uma página no Twitter, tem uma página no Facebook e tem também um perfil no Instagram. No Instagram, ele fez essa postagem, né? Saiu também no Facebook, nos outros canais, né? Porque são integrados, mas ele fez essa postagem aqui, esse conteúdo que eu achei muito interessante. Nesse período, né, que a gente está discutindo tanto sobre essa questão de discriminação racial, de racismo no mundo, com tantos com assassinatos e mortes de negros, então, eles fizeram essa postagem. In this house we believe. Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. Então, eles fizeram um post, tá aqui a marquinha deles, né, desse instituto de pesquisa. Eles fizeram justamente fazendo um link, pensando, né, nessa questão do racismo. Então, é interessante fazer essa conexão aí. Em relação a call to action, é muito interessante, né, que no seu conteúdo você convide o usuário, o visitante da sua página a fazer algo, né? Por exemplo, aí eu vou dar o exemplo específico do evento que eu fiz parte, né, do time de comunicação do Startup Weekend, voltado para o coronavírus, que foi agora em abril, e que a gente fez esse post, né, chamando todos. A gente estava querendo convocar as pessoas a participarem desse evento, né, a se inscreverem nessa maratona para poder buscar soluções para o coronavírus, essa maratona online e gratuita. A gente colocou, chamando todos, sergipanos, matogrossenses, amapaenses, fluminenses, paraibanos, amazonenses, baianos, goianos, piauienses, e nisso foram 3 posts no mesmo dia, seguidos, cada um chamando as pessoas de cada estado. E aí, justamente, a gente é uma chamada para ação, é um call to action. A gente está convocando, né, que nem naquele... A professora Guineverre fez um post, no caso, um card, né, no Canva, super bonitinho, uma graça, em que ela também faz uma chamada para ação, um call to action. Acompanhe o nosso workshop, se inscreva. Então, você está convocando o teu público a fazer uma ação. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Como é que a gente vai fazer esse call to action? Eu achei esse do Startup Weekend, voltado para o coronavírus, muito criativo, porque chamando todos, a gente está convocando todo mundo de todos os estados, né? E personaliza, você se sente convocado. Ah, eu sou baiana, eu vou repostar isso, porque eu sou baiana, estão me chamando, né? Eu sou, digamos assim, do Amapá, então estão me chamando, isso aí conclama. Bom, pessoal, são 16h39, 16h40. Eu sei que vocês podem estar um pouco cansados. Se vocês quiserem conversar comigo, eu vou parar um pouquinho para, na próxima aula, a gente dar continuidade. Eu fiz uma pausa na gravação, essa agora a gente está fazendo mais para os debates, as falas, né? Então, a gente tem um outro vídeo de conteúdo do primeiro dia do workshop que está sendo colocado por você. Quero agradecer muito, já estou vendo vários agradecimentos chegando aqui no chat, eu agradeço a vocês também por estarem aí, e antes, né, de passar a palavra aí para quem está no chat, pode começar a se manifestar, eu queria abrir logo um confessando, né, a gente iniciou no grupo de pesquisa com um perfil no Instagram, mas como a própria professora Luciana falou, os grupos de pesquisa, como a gente vê, a gente também tem acompanhado, faz de forma amadora ainda, né? Faz por intuição, porque também não somos formados nisso e não é
é muito auxiliar ou subsidiar essa nossa ação. Então, eu sentia muita falta de ter uma coisa com melhor conteúdo, com melhor atuação nisso. E, claro, né, conhecendo uma pessoa com esse nível de conhecimento, com esse nível de experiência, não dava para a gente, né, para eu menosprezar isso. Então, vejam vocês, eu fiz o convite à professora Luciana em 2019. Em 2019, ninguém nem sonhava que a gente ia ter uma pandemia. Eu fiz o convite à professora Luciana, vem fazer. A gente tem uma série de eventos que a gente faz, chama um projeto que foi aprovado na universidade chamado Pesquisa Quest, Desafio de Capacitação em Pesquisa. A gente vem fazendo uma série de eventos nesse sentido, e logo de início eu convidei a professora Luciana para vir falar, porque eu acho que seria muito importante para todos os grupos de pesquisa da casa e outras áreas também, já sabendo que seria esse baile que ela deu, né, esse show. Até a linguagem dela é jovem, né, moderna. Eu vejo quanto a gente da academia que segue, eu me afilio àqueles que ainda estão um pouquinho tradicionais, a gente precisa, né, nos oxigenar. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer colocação vocês podem fazer aqui. Então, lembrando, né, eu vejo que antes da pandemia, professora Luciana, a gente, dentro das universidades, dentro desses espaços, a gente ainda se dava, assim, a gente agia para dentro dos muros da universidade, fazia aquela divulgação um pouco em grupos, o alcance, a utilização das mídias digitais para nossa divulgação, eu acho que era ainda muito precário, muito limitado. E hoje, com o advento, né, dessa pandemia, desse distanciamento social, nós fomos jogados para dentro deste universo, e eu, como gosto dos desafios, você bem sabe, eu decidi abraçar mais ainda, e vamos que vamos, em vez de resistir a esses desafios, vamos abraçá-lo e tentar enfrentá-lo da melhor forma. Então, agora todos estamos lançados, vivendo nisso. Para mim, foi um show, uma aula que você colocou aqui. Acredito que no próximo encontro a gente vai ter, muito mais, né, oportunidade de aprender e apresentar um pouco mais. Isso é uma consultoria de nível elevadíssimo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço pelo seu tempo na agenda, por trazer isso que eu acho tão inovador para a gente. Muitas das pessoas que estão aqui assistindo evento hoje, é o recorde de público nosso, viu? Do evento de clima. Parabéns aí a você. A gente não sei quais as áreas ou quais os usos. Gostaria que vocês colocassem aí no chat quais usos que vocês pretendem fazer com o conhecimento que vocês tiveram hoje. Então, vocês podem, se já são da área de marketing ou não são. E a alegria da gente estar fazendo essa interdisciplinaridade, né? Pegar uma professora da área de marketing, trazendo para conversar com pesquisa e projetando já o que a gente vai construir aí nos nossos universos. Então, era essa fala que eu queria fazer agora. Eu queria te ouvir, aí eu já faço, então, chamo um desafio para o debate. O que você acha que, passado esse período, o que você está acompanhando, né? De se está vendo alguma transformação nesses grupos de pesquisa, ou nessas instituições de ensino superior, ou mesmo eventos, você está tendo alguma transformação nesse momento de pandemia no uso das mídias digitais, e o que a gente poderia projetar que será aí a nova inclinação, a nova tendência para diante? Você pode falar um pouco? Bom, só falando a respeito de outra questão, eu vou responder a sua pergunta, mas eu quero falar outra coisa. Eu quero falar o seguinte, que eu estou trazendo essa aula, como eu disse mais uma vez, não é no sentido de esse é o caminho certo, é isso que devemos fazer. Não. Eu trouxe uma aula a respeito de quais são as práticas que costumamos fazer, né, ao gerir mídias sociais, se for em um negócio, seja num pequeno negócio, numa grande empresa. Como é que a gente costuma fazer? Costuma fazer mais ou menos dessa forma. Não necessariamente todos precisam agir igual, mas são sugestões de boas práticas. Em relação ao grupo de pesquisa, o que eu estou querendo dizer é que não necessariamente o importante, Gui, é começar, é que o seu grupo começou. O importante é que seu grupo está no YouTube agora, que seu grupo está de algum lugar, a gente tem que começar, né? A gente não precisa começar perfeito, com planejamento, não. O importante é a gente colocar, tá lá. O primeiro passo você já deu. Então, o primeiro passo a gente já deu. Então, agora é justamente pensar nesses outros aspectos. A ideia dessa aula é justamente fazer com que a gente pense assim, o que a gente poderia fazer? A gente poderia trabalhar dessa forma, podia fazer isso aqui. Então, pensar nesses aspectos. Mas, assim,
Não existe isso, comecei de onde está amador, não é isso. É que a gente comece a pensar em outros, né, em outras questões. O importante é começar. Né? Se a gente fica com medo, eu não vou fazer uma página, não vou divulgar o meu grupo de pesquisa, a gente não começa. A gente tem que dar o primeiro passo, o pontapé. Dei o pontapé, fiz. Em relação à questão das mídias sociais, o que eu tenho percebido é o seguinte: eu não posso falar por todos, mas não posso falar por todas as universidades, por todos os locais, né? Eu posso falar eu acho que as mídias sociais, cada vez mais, vai existir uma tendência de que, né, as instituições, os grupos de pesquisas, eles procurem se colocar, estar nas redes. Eu tenho visto um movimento de quem não tinha antes, até da área de comunicação, que não estava antes, eu estou vendo que está começando a entrar. E está começando a dar os primeiros passos e está fazendo legal, está começando bacana, né? A gente começa, né, com os tropeços e tudo, mas vai. Então, acho que está tendo, sim, e um ponto positivo, contando um pouco mais, assim, de uma experiência que eu estou tendo, eu estou fazendo um projeto com a Universidade Federal de Alagoas. É um projeto, como eu tive também fiz muita amizade com o pessoal da área de turismo e tudo, acabei entrando um pouco nesse caminho aí, foi engraçado. E aí me convidaram para fazer parte desse projeto. Esse projeto a gente faz lives, né? Está fazendo lives, fez a primeira, no YouTube. Então, a gente tem percebido o movimento das universidades no seu canal, esse da UFAL especificamente. Eu sou da UFBA, mas estou fazendo essa parceria com a UFAL. A UFAL, no canal da UFAL, ela tem tem feito toda semana várias lives para todo mundo. E são lives que estão tendo, né, bastante visibilidade. Então, o Congresso UFBA também fez. A UFBA fez, através do Congresso UFBA, um congresso virtual, eu estive presente, né, fiz até tem uma fala minha lá, uma apresentação minha no Congresso UFBA, e está lá no YouTube. Então, eu acho que isso é uma forma de mostrar, dar visibilidade ao que a gente faz na universidade, né, o nosso trabalho, o que a gente está discutindo, a gente coloca lá. Né? E o feedback que eu tenho das pessoas é o seguinte: uma pessoa virou para mim e falou, poxa, que legal vocês estarem fazendo essas lives que ficaram até o fim, né? Teve uma live de 3 horas de duração, imagina, 3 horas de duração da UFAL. E teve gente que ficou até o fim, falou, muito obrigada, porque vocês estão democratizando, vocês estão trazendo as pesquisas sérias que vocês estão fazendo, são pesquisas sérias, são pessoas dedicadas, trabalhadoras sérias, que estão mostrando o que estão fazendo para todo mundo. Então, eu acho que está tendo esse movimento e é positivo, né? Uhum. Mostrar o que a universidade faz para o público. Isso foi positivo. Queria comentar um pouco das postagens que estão aqui no chat, todo mundo falando que foi muito bom, que está achando ótimo, já a Beatriz aplaudiu, a Júlia falou que muito bom, está aprendendo muito, muitos agradecimentos, Saulo falou que está muito interessante mesmo, valeu demais pela iniciativa, o Lula disse que foi incrível, a Adson disse que em tempos de pandemia, onde estamos fazendo quase tudo online, esse tipo de aula se torna muito necessário, está sendo ótimo, gente, obrigada, hein? Fernanda Tigre também, muito proveitoso, amei. A Bruna explica que eu, Saulo, Thaísia, Júlia e Lula participamos de um grupo que divulga sobre educação em diabetes. Ai, que bacana. Saulo diz que alguns alunos aqui da UFSB já estão no desafio de divulgação científica nas redes sociais. Estamos online há algum tempo, mas viemos dar um upgrade no conhecimento. É com a Bruna, né? O mesmo grupo, isso. Estamos aí nesse mesmo desafio, realmente, de continuar. E eu queria, então, tirar uma dúvida. Vamos para as partes práticas, minha gente. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. A gente tem 10 minutos. A pontualidade aqui ela é japonesa, como eu disse a vocês. Só uma coisa, eu quero agradecer também aí pelas pessoas terem gostado, muito proveitoso. Também agradeço muito aí também a participação das pessoas, por terem gostado, por terem participado, por terem vindo. Muito obrigada mesmo, gente. Eu queria fazer um comentário naquela parte inicial, uma pergunta. Quando você diz assim que a gente tem que descobrir onde está a persona que a gente quer, onde o nosso público está. Eu vou colocar assim, numa pergunta mais ampla. Tem um grupo que eu sigo no Instagram, um grupo de pesquisa na minha área, e eles postam, são muito engajados lá, e eles fazem lives. Uhum. E quando eu vou assistir, eu não tenho como assistir online, eu vou pegar no YouTube. Sempre que eu chego lá, tem duas curtidas, 3 curtidas, porque eu já vi mais até 4 curtidas, um conteúdo feito há 4 meses atrás, com pesos da área que eu trabalho.
Então, eu digo assim, olha, o YouTube não é a área deles, não é possível, né, que um canal tem tão pouco inscritos, um canal tão forte no Instagram. Se está no Instagram, eles estão bombando, sabe? Que tudo não é nada. Então, como é que a gente consegue ter um termômetro de qual é a rede que a gente emplaca mais, se é pelo feedback que a gente colhe das experiências que a gente faz, como é que a gente consegue definir? E se, por exemplo, a gente quer insistir no YouTube, como é que a gente faz para bombar aquele canal, aquela mídia que não está vingando bem? São duas em uma pergunta. Então, vou dar algumas dessas perguntas que você está fazendo. Elas estão eu vou falar de uma... Pelo menos, estou sintonizada bem. Que vai dar para você avaliar um pouco. Em relação ao fato de, poxa, bomba no Instagram, mas não bomba no YouTube. Pode ter um motivo. Um motivo pode ser, será que assim, uma sugestão que eu tenho, né, que eles podem fazer. Será que eles não estão? Por que eles não... É aquela coisa do multimídia que eu falei na aula. Por que eles não engajam as pessoas para ir no YouTube, para poder... Né? Porque, assim, isso que você falou, assim, você gostou da aula, curta, compartilhe, parece uma coisa cafona. Eu, às vezes, acho, pô, isso aqui é cafona. Até brinco com meus alunos, se vocês gostaram da minha aula, curta, compartilhe, não sei o quê. Parece cafona, mas você está tentando engajar o seu público. Quanto mais curtida, quanto você está engajando, você está envolvendo. Então, assim, talvez, se eles utilizassem na estratégia, pegar no Instagram e divulgar o conteúdo do que vai ser falado no YouTube, colocar o link, fazer esse link, talvez ajude a impulsionar. Outras coisas eu vou falar mais para frente. Vou deixar para outra. E tem também o fato de... O que eu ia comentar? Ai, me perdi aqui. Depois eu lembro. Me perdi. Alguém tem alguma fala a mais? Quer dizer alguma coisa no chat? Senão eu já vou encaminhar para as falas finais. Opa, vai, professora. Lembrei uma coisa que é importante, que você falou que é importante. Por exemplo, tô vendo que o meu trabalho está tendo muita visualização, está tendo muito alcance em uma determinada mídia social, mas na outra não tá tendo. Então, não seria o caso de abandonar essa outra mídia e investir na que está realmente tendo resultado? Então, porque é interessante, né? Você vai continuar investindo no que não está dando tanto resultado, ou você muda a estratégia, ou então você abandona esse determinado canal e fica só com esses aqui que realmente estão dando, né? Estão dando resultado. Então, acho que é importante pensar nisso também. Isso. Aqui, a Letícia Bonatti, ela fala que ela é participante do grupo de pesquisa RG Clima, muito proveitoso todo o conteúdo. Vamos agregar muito ao trabalho que já estamos fazendo no grupo de pesquisa e nas demais divulgações. Isso, eu acho que vários aqui são do grupo de pesquisa RG Clima também, eu queria agradecer. Eu já vou me encaminhar aqui para as falas finais, contando esses nossos 5 minutos. Com certeza, a gente lança o olhar, inclusive parabenizo a você, Luciana, pela metodologia que você adotou, de trazer mesmo em workshop, em casos práticos, que a gente conseguiu visualizar muito bem, se projetar nesses exemplos, nessas falas que você trouxe. Então, agradecer, tenho certeza que isso já vai dar uma nova mirada no que a gente está fazendo aqui no grupo de pesquisa. A Rayane aqui também está agradecendo, obrigada, professoras. Te agradecer mais uma vez, lembrar que quinta-feira a gente continua essa fala aqui, às 15 horas, na mesma pontualidade, a professora Luciana, eu e espero vocês, estaremos aqui para terminar todo esse trabalho dela aqui, e dizendo a vocês que lá no Instagram, que é a mídia que a gente trabalha hoje, RG_Clima, eu vou postar aqui rapidamente no chat, vocês podem ficar sabendo mais assuntos. Vocês podem, inclusive, sugerir para a gente quais temas que vocês querem falar, o que vocês querem ver. A gente está aí sempre acompanhando as mídias e tentando, de alguma forma, atender os interesses aí da academia. Desejo também todos vocês que estejam em segurança psicológica, emocional, segurança física, tá certo? Estejam aproveitando esse tempo também para ir suas próprias reflexões. Fiquem em casa. Professora Luciana, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo de agenda, para estar aqui com a gente, para topar dividir isso, viu? É um prazer estar dividindo esse evento com você, aprendendo tanto e
tendo a sua amizade, né? Sempre uma alegria. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada pelo convite também, agradeço. Então, pronto. Quinta-feira a gente se vê. Se vocês tiverem dúvidas, vão também colocando aí, né? Divulgando, ajudando a divulgar, passando o link adiante. O formulário já está aí. Nós vamos preparar os certificados para você mais adiante, tá ok? Um forte abraço. Deixa eu encerrar aqui essa gravação. Forte abraço.